Boa noite, hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre ventilação mecânica, PIC e sondagem vesical. Eu sou a Aline e eu faço parte do grupo da Amanda, do Gustavo e da Sara. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a ventilação mecânica. A ventilação mecânica é um suporte oferecido, um aparelho que é oferecido ao paciente que não consegue respirar normalmente pelas vias normais, devido a alguns fatores como doenças, anestesias e anomalias congênitas. Os ventiladores eles também são utilizados para permitir o descanso dos músculos respiratórios, até que o paciente seja capaz de reassumir essa ventilação espontânea. Bom, existem dois tipos de ventilação: a ventilação mecânica invasiva e a não invasiva. A invasiva é quando é conectado ao paciente por meio de um tubo endotraqueal ou traqueostomia. Já a não invasiva é quando é conectado ao paciente através de máscaras. A indicação delas é por meio do médico responsável ou depende do quadro clínico. Os dois tipos podem ser usados tanto no hospital quanto domiciliar. Quem precisa de ventilação mecânica domiciliar? Bom, o paciente ele tem que estar estável e o quadro clínico dele não deve ter piora. A ventilação mecânica domiciliar deve ter o mesmo tratamento que o hospital, por meio de empresas como home care, familiares ou cuidadores. O paciente que está em domicílio tem a oportunidade de voltar à rotina brevemente. A convivência e a participação da família melhora a qualidade de vida e reduz o estresse, além da privacidade e a facilidade para voltar a ter sua independência funcional. Boa noite, gente. Eu sou a Amanda Polinari e vou falar para vocês um pouco sobre a estrutura domiciliar, né? Sobre a ventilação mecânica. Como que vai ser? Antes desse paciente sair do hospital, essa residência dele precisa ser avaliada, né? O que vai ser considerado? Né, o espaço físico, né, interno, a largura das portas, né, e do corredor, né, para conseguir passar com a cadeiras de roda, se há presenças de escada na casa, a quantidade de rede elétrica, né, e também a localização e a quantidade de tomadas, né, para colocar essa ventilação mecânica e também, além de tudo, as condições sanitárias dessa residência, né. E a família, gente? A família, ela é super importante nesse procedimento. É necessário que a família seja envolvida totalmente, né, com esse paciente. E precisa ter condições de emoções e psicológica boas, né, para conseguir dar um suporte de vida, não é um suporte mais saudável para esse paciente, né, conseguir manter uma vida saudável para esse parente, né, e também esse familiar, né, ele pode ser o cuidador, né, desse parente, ou ele pode contratar um cuidador, né, um profissional, porque isso é de extrema importância, né, porque o que vai acontecer? O cuidador que vai gerenciar os cuidados, né, desse paciente, como alimentação, as medicações e os equipamentos também. Então, a família sempre tem que estar bem, como que eu posso falar? Bem estruturada para receber esse parente. Boa noite, meu nome é Sara Regina e hoje eu vou vir falar um pouco para vocês sobre o PIC. Então, o PIC, ele é uma pressão intracraniana que ela é exercida pelo volume de três componentes, que é o componente paraquimentoso, que são as estruturas encefálicas, que é 80%, o componente licórico, que é o líquido cefalorraquidiano, que contém 10%, e o componente vascular, que contém 10% também. Aí aqui, a medida normal do PIC, ela é de 0 a 15.
Aí tem a PPC, que é a pressão de perfusão cerebral. Ela é uma, como posso dizer, ela é uma adequação da circulação cerebral. É ela que vai fornecer o oxigênio para os tecidos encefálicos. E a medida da PPC é de 60 a 130. Aí tem o HIC, que é a hipertensão intracraniana. Ela geralmente acomete em pessoas que estão nas unidades de tratamento intensiva e ela acontece pela elevação do pique, né, que é a pressão intracraniana. Quando o pique tá ali, tá medindo 20, em adulto ele vai medir de 20 por no mínimo 20 minutos, em crianças ele vai medir 20 no mínimo 5 minutos. Aí, para medir essa para conseguir fazer essa medição do HIC, tem que ser um enfermeiro ou um médico e exige bastantes esforços. O enfermeiro, ele vai ter que fazer a monitoração dessa medida, desse HIC, e vai ter que reconhecer esse HIC e vai ter que, fazer todas as, procurar fazer todas as intervenções que vão ser necessárias para fazer um tratamento aí. Os aumentos são os aumentos do líquor, que é as alterações licóricas, Elas geralmente são aquelas que causam a obstrução da circulação licórica em qualquer ponto da sua vida e as que causam dificuldades na reabsorção do líquido cefalorraquidiano. Tem o aumento do volume cerebral, que ele ocorre pelo crescimento anormal de um tecido, que são os tumores, ou pelo aparecimento de uma resposta inflamatória em resposta a um agente infeccioso, que pode ser o abscesso ou granulomas. Ou pode também acontecer pelo acúmulo de líquido nos espaços intersticial. E também tem um aumento do volume sanguíneo cerebral, que ocorre pela obstrução do retorno, pela hipoxia ou pela hipertensão arterial, e as lesões vasculares encefálicas e meningias, que pode ser o aneurismo, hematomas e hemorragias. No mecanismo de compensação, o cérebro ele possui a capacidade de autorregular o fluxo sanguíneo cerebral, assegurando um fluxo sanguíneo constante por meio dos vasos cerebrais, ao longo de uma gama pressão de perfusão, modificando o diâmetro dos vasos em resposta a alterações na pressão arterial. Nos pacientes com autorregulação afetada, qualquer alteração da pressão arterial pode provocar um aumento do fluxo sanguíneo cerebral e, consequentemente, da pressão intracraniana. Sobre a circulação do líquido cefalorraquidiano, o líquido cefalorraquidiano ele é predominantemente absorvido pelas vilosidades aracnoides localizadas no espaço subaracnoide e ele é dispersado para o sistema venoso por meio do seio sagital superior. Os distúrbios na produção, circulação e absorção do líquido cefalorraquidiano podem contribuir para a elevação da pressão intracraniana. Estágios de ajuste cerebral à hipertensão intracraniana. Temos a compensação que o encéfalo ele é capaz de alterar parte de seu volume, permitindo a expansão dos demais componentes. Nessa fase, a pressão intracraniana ela é menor do que a pressão arterial média, permitindo que a perfusão cerebral ela se mantenha adequada e o paciente não apresente alterações neurológicas. Na descompensação, a partir de um certo volume, a capacidade de compensar o aumento da pressão intracraniana ela torna-se ineficaz, aparecendo alterações no nível de consciência, bradicardia, bradispneia e hipertensão arterial, e fazendo com que a pressão intracraniana aumente
e a pressão de perfusão cerebral ela diminua, que vai favorecer o surgimento de hérnias cerebrais. Existem 4 mecanismos de compensação: o desvio de líquido cefalorraquidiano para o espaço subaracnoide, o aumento da absorção de líquido cefalorraquidiano, a diminuição da produção de líquido cefalorraquidiano e o desvio de sangue venoso para fora do crânio. Bom, a hipertensão intracraniana ela requer medidas terapêuticas específicas, dada a vulnerabilidade do sistema nervoso central. E a monitorização da pressão intracraniana, ela fornece informações que vão facilitar intervenções precoces para evitar a isquemia cerebral e a distorção do tronco encefálico. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das indicações para a medida da PIC. Bom, aumento do volume do encéfalo, que é o edema cerebral, traumatismo, cirurgia, acidente vascular cerebral e tumor. Aumento do volume de sangue, hematoma, malformação arteriovenoso, aneurisma, acidente vascular cerebral. Aumento do volume da LCR, diminuição de reabsorção da LCR, hidrocefalia congênita. Lesões como tumores e abscessos. Glasgow inferior a 9, com tomografia computadorizada de crânio anormal. Glasgow inferior a 9, com tomografia computadorizada de crânio normal, porém com 2 ou mais fatores associados, como idade superior a 40 anos, pressão arterial sistólica inferior a 90 e postura anormal, decurticação ou descerebração, uni ou bilateralmente. As vantagens de monitorização: detectar precocemente a elevação da PIC, sendo possível suspeitar de risco de herniação ou lesões expansivas intracranianas. Permitir drenagem de LCR, reduzindo a PIC e melhorando a perfusão cerebral. Permitir a adoção de tratamento adequado, avaliar os resultados, a evolução do tratamento e auxiliar na determinação do prognóstico. Vou falar para vocês sobre a monitorização da pressão intracraniana. Como que ela é feita? Ela é feita através de uma análise da pressão nicórica, que é a partir de parafusos cranianos e catéteres de silicone ou polietileno, e também de fibra ótica, né, que é conectado a monitores. E a posição do catéter. A posição do catéter ventricular é maior precisão. Parenquimatosa é boa precisão. Subdural, subaracnoide, epidural é menor precisão. Aí tem a atuação do enfermeiro, que deve estar voltada para a manutenção da circulação encefálica, efetiva mediante a preservação da pressão de perfusão cerebral e oferta de oxigênio e glicose. Voltando aqui novamente, eu vou falar de alguns cuidados. O primeiro cuidado aqui é a ventilação. Na ventilação, deve-se avaliar, como fala? Tem que avaliar tem que avaliar os padrões respiratórios e a frequência respiratória. Tem que promover oferta de oxigênio a 100%. Tem que monitorar continuamente a oximetria de pulso e a gasometria arterial. Bom, vou falar um pouquinho da avaliação neurológica, né? Avaliar o estado neurológico, o estado mental, a pupila, a função motora, que alterações dela indicam deteriorização neurológica de intervenção precoce. Avaliar também os sinais vitais, a PA média correlaciona-se com a PIC do paciente com perda de autorregulação. O posicionamento: manter alinhamento céfalo-caudal, coxins ou travesseiros, manter a cabeceira elevada a 30 graus de plano horizontal, se não houver contraindicação,
evitar flexão do quadril, diminui a pressão intratorácica, evitar agrupamento de cuidados, como mudanças de decúbito, banho, aspiração, reduzir os picos prolongados na PIC, avaliar a agitação em pacientes com contenção mecânica, que é aumento da PIC, e estar atento às medidas de prevenção de convulsões. Continuidade de alguns cuidados, vou falar para vocês sobre o controle da temperatura, que é para verificar, né, com frequência a temperatura, que a taxa de metabólica cerebral aumenta com a temperatura elevada. Então, sempre tem que ficar de olho. Manter a temperatura corporal menor que 37. Se for necessário, usar o colchão térmico. Resfriar o paciente gradualmente, né? Porque os calafrios aumentam a pressão intracraniana. Controle da glicemia. Então, o controle da glicemia tem que monitorar. Tem que monitorar a glicose sérica e a glicemia capilar a cada 4 ou 6 horas. Tem que fazer essa monitorização para ver as alterações, para ver se está tendo algumas alterações na glicose, que pode provocar alteração na taxa de metabolismo. Aí eu vou falar para vocês também sobre manutenção do catéter. Atenção para não descolar, tracionar o catéter, realizar curativo diariamente no local da inserção do catéter utilizando antisséptico padronizado. Agora eu vou falar da sondagem, que é a sondagem vesical feminina. Ela é a introdução de uma sonda ou um catéter na bexiga, que pode ser feito através da uretra ou pela via suprapúbica. A finalidade dela, ela tem a finalidade de promover a drenagem urinária e controlar o ter o controle rigoroso ou o débito urinário. Ela também tem a finalidade de preparar o cliente para exames e cirurgias. Os materiais que vão ser necessários para esse procedimento. Vai precisar de um par de luvas estéreo, uma sonda de alívio ou de demora, um tubo de xilocaína, uma seringa de 20 ml, vai precisar de um campo esterilizado, limpo, uma bandeja com catéteres, vai precisar de 2 ampolas de água destilada, um coletor de urina e mais alguma coisa. 3 pacotes de gaze, material para higiene íntima também, um micropore, uma toalha, uma agulha de 40 por 12 e uma solução antisséptica, que é usada ali mesmo no hospital, e um saco de lixo. A pré-execução, o que tem que fazer antes desse procedimento? Tem que observar a prescrição médica, avaliar o calibre da sonda que vai ser utilizada, preparar todo o material e lavar as mãos. Na execução, para quando for fazer esse procedimento, o que tem que fazer? Primeiro, você tem que se identificar, depois você deve checar o nome e o leito do cliente, se é isso mesmo. Você tem que orientar o paciente e o acompanhante do procedimento que vai ser feito. Você tem que falar para ele o que vai ser feito ali. Tem que colocar a bandeja em um lugar que tenha uma superfície plana. Tem que tem que oferecer a privacidade ali, colocar o paciente numa posição com os membros inferiores fletidos e em abdução. Tem que realizar a higiene íntima,
tem que abrir os materiais sobre o campo que foi esterilizado, que foi limpo ali, né? E utilizando a técnica de asséptica. Também tem que colocar a solução antisséptica na cúpula, calçar as luvas, tem que aspirar essa água destilada, você tem que aspirar ela com a seringa e com a agulha, tem que despejar a xilocaína numa quantidade que vai ser necessária, a quantidade que você vai usar ali sobre a gaze estéreo, com auxílio de outra pessoa que você vai fazer isso. Outra pessoa vai ajudar você a colocar a xilocaína ali na gaze, né? Porque a gaze é estéreo, então você não pode colocar a mão nela ali. Tem que testar o balonete da sonda e observar o volume e observar se ele tá com um volume adequado ali mesmo. Prioridade, né, da execução, conectar a sonda ao sistema fechado se a sonda for de demora, iniciar a asepsia com movimento unidirecional, desprezando a gaze ao final de cada região seguindo a ordem, que é, primeiro, grandes lábios de cima para baixo à esquerda e grandes lábios de cima para baixo à direita. Com a mão não dominante, afastar os grandes lábios e com a mão dominante proceder à asepsia dos pequenos lábios de cima para baixo à direita e depois à esquerda. Manter ainda os grandes lábios afastados com a mão não dominante, de forma com a visualizar o meato uretral e proceder à asepsia de cima para baixo com a mão dominante. Lubrificar a extremidade distal da sonda com xilocaína. Com a mão dominante, introduzir a sonda até observar retorno urinário. Insuflar o balonete, fixar a sonda na face interna da coxa, deixando o sistema por cima da perna, sendo que durante os procedimentos cirúrgicos, a fixação da sonda poderá ser alterada de acordo com o posicionamento do paciente. Se a sonda de alívio retirar a sonda após esvaziamento da bexiga, deixar o paciente confortável e com a campainha ao seu alcance. Mensurar débito no caso de sonda de alívio e deixar o ambiente em ordem. Bom, na pós-execução, vamos manter o coletor abaixo do nível da bexiga, desprezar o material utilizado no expurgo, lavar as mãos e realizar as anotações necessárias. Bom, eu vou falar um pouquinho da avaliação da sonda vesical feminina. Avaliar o sangramento, avaliar o retorno de urina, observar a obstrução da sonda, certificar-se do clamp de extensão aberto, certificar-se do clamp do coletor está fechado, avaliar a fixação e avaliar a tração da sonda. Ou na tomada de decisão, pode acontecer o falso trajeto e a gente vai ter que fazer a retirada da sonda, vamos ter que reiniciar o procedimento com um novo material estéril e comunicar ao médico. No caso de uma lesão no canal da uretra, vamos interromper o procedimento e vamos comunicar à enfermeira para uma avaliação. No caso de uma contaminação, vamos interromper o procedimento e reiniciar com novo material estéril. Caso o calibre da sonda esteja inadequado, vamos ter que trocar a sonda para um calibre adequado. Se o clamp estiver fechado, vamos ter que abrir o clamp. E o tracionamento da sonda, a gente vai ter que fixar a sonda sem tracionar. Aqui na sondagem vesical masculina, a finalidade dele, os materiais a pós-execução, pré-execução e a execução são a mesma coisa da feminina. Então aqui a finalidade dele é promover a drenagem e o controle rigoroso do débito urinário, preparar o cliente para exames e cirurgias. Os materiais necessários: vai precisar de um par de luva esterilizado, uma sonda de vesical de alívio ou de demora, um tubo de xilocaína, porém aqui é em geleia, 2 seringas de 20 ml, uma agulha 40x12, uma bandeja para colocar os catéteres, um campo esterilizado e limpo, né? 2 ampolas de água destilada,
vai precisar de 3 pacotes de gaze, um material para higiene íntima, um micropore, uma toalha, o saco de lixo, só que aqui acrescenta um carrinho de curativo, se for necessário, no caso, né? Vai precisar de solução antisséptica e um coletor de urina, isso. Aqui na pré-execução também é a mesma coisa que a feminina. Você tem que observar a prescrição médica, avaliar o calibre da sonda que vai ser utilizada, preparar o material e lavar bem as mãos. Agora eu vou falar para vocês sobre a execução da soldagem masculina. É indicar-se, né, checar o nome e o leito do cliente, orientar o cliente ou acompanhante quanto ao procedimento, colocar a bandeja sobre superfície plana, promover privacidade, colocar o cliente em decúbito dorsal ou horizontal, realizar a higiene íntima com água e sabão, abrir os materiais sobre o campo esterilizado, utilizando técnica asséptica, colocar a solução asséptica na cúpula, calçar luvas estéreis e conectar sistema fechado e aspirar da ampola a água destilada utilizando a seringa, testar o balonete, respeitando o volume indicado na sonda. Vou dar continuação à execução da sonda vesical masculina. Colocar a xilocaína geleia estéril na seringa de 20 ml com auxílio do colega de trabalho e depositá-la no campo. Com a mão não dominante, afastar o prepúcio, expondo a glande e o meato urinário com a ajuda de uma gaze. Com a mão dominante, fazer a antisepsia com a solução antisséptica e movimentos unidirecionais. Tracionar o pênis perpendicularmente ao corpo. Injetar 20 ml de xilocaína no meato urinário com a mão dominante. Introduzir a sonda pela uretra sem forçar, até a saída da urina. Para a sonda vesical de demora, insuflar o balão com água destilada, conforme indicação de volume marcado na sonda. Fixar a sonda com micropore na região suprapúbica, em caso de sonda vesical de demora. Retirar a sonda após esvaziamento da bexiga, se sondagem de alívio. Se sonda vesical de demora, pode manter. Mensurar débito, deixar o ambiente em ordem e deixar o cliente confortável e com a campainha ao seu alcance. Na pós-execução, vamos manter o coletor abaixo do nível da bexiga, vamos desprezar o material utilizado no expurgo, vamos lavar as mãos e vamos realizar as anotações necessárias. Vou falar para vocês sobre o que precisa ser avaliado na soldagem masculina. É sangramento, retorno de urina, obstrução da sonda, fixação correta, certifique-se do clamp da extensão aberto, certificar-se que o clamp do coletor está fechado e a tração da sonda. Os riscos ou a tomada de decisão pode acontecer o quê? O falso trajeto. E então vamos suspender o procedimento e comunicar ao médico sobre o paciente. No caso de uma contaminação, vamos suspender o procedimento e vamos providenciar um material novo para a gente poder repetir o procedimento. Em caso de uma lesão no canal da uretra, vamos interromper o procedimento e comunicar ao enfermeiro para uma avaliação. O tracionamento da sonda, vamos refixar sem tracioná-la. E se o clamp estiver fechado, vamos abrir o clamp.